E aí, pessoal, mais uma vez aqui reunidos para a gente bater um papo, para a gente fazer uma comunicação aqui bacana, explorando alguns temas, né? Então, um tema muito interessante que eu quero explorar hoje, mas antes, né, se inscrevam aí, compartilhem para os amigos, os familiares, para que a gente possa fazer o canal bombar, dê o like aí embaixo. O canal vai ser uma ferramenta para a gente desenvolver e potencializar a direita conservadora no nosso Nordeste, no nosso Brasil. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre dois temas interessantes. O primeiro, sobre as inserções, né, a fraude que o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ontem explanou numa coletiva, né? Vamos falar do prejuízo das pesquisas mentirosas, né? O prejuízo que foi dado à campanha sobre as questões das pesquisas IPEC e várias pesquisas que davam diferenças de 14, 15, 16 pontos entre Bolsonaro e Lula. Vamos falar um pouco desses prejuízos que foi dado à campanha. Bem, vamos começar sobre as questões das pesquisas. O que é que a gente tem que visualizar? Quem entende um pouco de política sabe do que é que eu vou falar agora. Os prejuízos da campanha. Quais foram os prejuízos da campanha? Quando os políticos, principalmente do Centrão, muitos, uma boa parte, viram aquelas pesquisas dando Lula ganhando, dando 9 dedos, né? Ganhando no primeiro turno com diferença de 14, 15, 16%, essa turma travou nos seus estados, com a mentalidade de dizer o seguinte, com uma certa mentalidade de dizer, de pensar, achar, eu não vou me queimar aqui, porque quem está na frente nas pesquisas, as pesquisas nunca erraram para presidente da República, quem está na frente das pesquisas é o Nine, né? O 9 dedos. E se a gente fizer a campanha para o presidente, a gente pode se queimar numa possível eleição aí do 9 dedos. Esse foi um dos grandes prejuízos. É tanto que a gente não viu alguns candidatos de Bolsonaro fazendo campanha no primeiro turno, e agora sim, agora está todo mundo engajado fazendo campanha. Esse é um dos prejuízos. O outro prejuízo é que pesquisas científicas mostram que 5% do eleitorado brasileiro ele ainda vota no oba-oba de quem está na frente para não perder o voto, para resolver a campanha no primeiro turno. Esse foi um dos grandes prejuízos. Então, 5% da população é comprovado que vota nessa movimentação. A outra porcentagem se deu na questão do voto útil, que foi retirado de Tebet e de Ciro. E eu acho que mais de Ciro Gomes. Travar a militância. Eu ouvi no primeiro turno muita gente desanimada por conta das pesquisas. Algumas pessoas que não foram nem votar, que eram eleitores de Bolsonaro, por conta dessa situação aí. Viram as filas e desanimados com essas pesquisas e não foram nem votar. Esse foi outro grande prejuízo em relação a essas pesquisas mentirosas, né, que a gente viu no primeiro turno e continua vendo agora no segundo turno. Um exemplo bem prático da questão do voto útil, eu tive pela nossa cidade aqui, Queimadas, né? Em 2018, Ciro Gomes teve 3.700 votos. 3.700 e alguma coisa. No primeiro turno de 2018. No primeiro turno agora, Ciro só teve 700 votos. Ou seja, desidratou 3.000 votos. Aí você olha, a Haddad teve 14 mil e alguma coisa, 14 mil e poucos votos no primeiro turno de 2018. O 9 dedos teve 19 mil e cacetada. Então, muito voto de Ciro, muito voto de Tebet migrou com aquela história do voto útil, vira-voto, vamos resolver no primeiro turno. Muitos votos migraram para o 9 dedos nesse período. Porque o pessoal queria resolver no primeiro turno. Vamos resolver no primeiro turno. E é isso que eu digo. O que me deixou seguro
quando acabou a apuração dos votos, é que eu vi que o Nove Dedos chegou ao teto. Porque migrou, ele chegou ao ponto máximo dele. Ele captou os 5% do eleitorado que vota no Oba-Oba e quem está na frente e desidratou em torno de 10% de quem votaria em Ciro e Tebet no primeiro turno e iria votar nele no segundo. Então a grande porcentagem que eu acho, opinião minha, minhas análises, de 70% a 80% do eleitorado que ficou com Ciro e Tebet vota em Bolsonaro no segundo turno. Pois quem pensaria em votar no Nove Dedos no segundo turno já votou no Nove Dedos no primeiro. Então, por mais apoio que tenha, que o Nove Dedos tenha de Ciro e Tebet, no máximo, estourando, ele só consegue captar de 20% a 30% desses votos. Então aí nós temos uma diferença aí de 15% dessa votação do Nove Dedos, que se não fosse essas pesquisas mentirosas, o Nove Dedos estaria com 33% a 34% e nós iríamos estar aí com 46% a 47% no primeiro turno. E aí por isso que eu tenho certeza que nós vamos ter a virada, que nós vamos ganhar essas eleições. Então, precisa-se de uma investigação, precisa de uma CPI e os institutos de pesquisa sabem que não será bom para eles se o presidente ganhar a eleição e eles vão continuar com essa estratégia até o final do segundo turno. Eu queria mostrar a vocês algumas pesquisas e fazer os comparativos dessas pesquisas do primeiro turno com agora com o segundo turno. Eu tenho aqui em mãos o levantamento Paraná Pesquisas. Foi uma das pesquisas que mais se aproximou, institutos que mais se aproximou. Dava no primeiro turno 47,1%, vejam aí na tela, a gente vai botar aí na tela, 47,1% para o Nove Dedos e 40% para Bolsonaro, no primeiro turno, beleza? Quais foram os resultados? 48, alguma coisa para o Nove Dedos e 43,2, se eu não me engano, para o presidente. Então se aproximou muito. E o que é que nós temos agora no segundo turno? Última pesquisa, saiu, se eu não me engano, ontem, Paraná Pesquisa. O Nove Dedos com 50,2% e o presidente com 49,8%. Sabendo que no primeiro turno, o Paraná Pesquisas deu 47,1%, o Nove Dedos teve 48 alguma coisa, errou em 1,2, 1,3, se eu não me engano, né, para baixo. E para o presidente eles erraram 3 pontos. Ou seja, segundo o IPEC, segundo Datafolha, segundo a própria Paraná Pesquisa, muitos votos do presidente não conseguiram, a grande parte, que foi muito maior do que o Nove Dedos, não conseguiu captar essa votação. Então, provavelmente, o presidente tem muito mais do que 49,8%. Então, pessoal, eu quero apresentar aqui para vocês a pesquisa Modal Mais também, né, fazer o comparativo do primeiro e segundo turno, que no primeiro turno, no dia 30, 2 dias antes da eleição, a Modal Mais jogou esse resultado, dava o Nove Dedos com 43,6% e Bolsonaro, o presidente, com 40,5% na pesquisa, né? Então, também se aproximou, né? Deram uma porcentagem bem maior do que Ciro teve, do que Tebet. Provavelmente foi essa desidratação de 2 dias que migrou para ele obter os 48. Nessa sexta-feira passada, dia 21, a Modal Mais, vocês vão ver aí na tela, divulgou uma pesquisa onde dá o presidente com 50,5%, uma das pesquisas que acertaram também, né? E dá o Nove Dedos com 49,5%. Então é muito interessante a gente fazer essa análise aqui. Braz Marques, né, dava o presidente também com diferença ampla, e agora vocês vão ver aí na tela, né? Essa semana a Braz Marques, antes de ontem, se eu não me engano, lançou uma pesquisa onde o Bolsonaro está com 53,3% e o Nove Dedos com 46,7%. Outra diferença de aí
e quase 7 pontos aí, não é isso? Então, muito interessante essas análises. E aqui eu quero mostrar a vocês o seguinte, e vai estar aí na tela para vocês avaliarem, para vocês analisarem, onde a gente vê uma diferença de pontos percentuais enorme aqui entre as pesquisas, né? IPEC, Globo, entre 25 e 26 de setembro, com 2 pontos para mais ou para menos, né, de margem de erro, ela dava 52% 9 dedos e 34% Bolsonaro, uma diferença entre 1 e 8 de 18%. Genial Quest, 2 pontos percentuais também de margem de erro de 24 a 27 de setembro, faltando praticamente 5 dias para a eleição. Dava 51% 9 dedos, né, ganhando no primeiro turno, e 36% do presidente. Dava 15% de diferença entre um e outro, né? Datafolha, lembrando que foi 5 pontos, alguma coisa só a diferença, foi 5 pontos percentuais a diferença, erros grotescos. IPESP, 51% 9 dedos, ganhando no primeiro turno, e o presidente com 38. 12 mais 1 ponto de diferença, não vou dizer nenhum número do 9 dedos aí, beleza? 12 mais 1 ponto de diferença. BTG Pactual, 48 9 dedos, entre 23 e 25 de setembro, 2 pontos percentuais, né, de margem de erro, 48 o 9 dedos e 37 o presidente, 11 pontos de diferença. Poder Data, 48 o 9 dedos e 38 o presidente, 10 pontos percentuais de diferença. Atlas, 50,7 entre 22 e 26 de setembro, dava o 9 dedos ganhando no primeiro turno. E o presidente tinha 41. Houve uma certa aproximação aí, viu? Dentro da margem de erro, né? A Atlas aí. Mas mesmo assim deu 9,7 de diferença. Mas na margem de erro, o 9 dedos caindo para 48, né? 0,7, se aproximando, e o presidente indo para 43. MDA CNT, 48 a 39 do presidente, 9 pontos de diferença. E quem mais se aproximou? Paraná Pesquisas, 47,1 9 dedos e 40 o presidente. Lembrando que o erro maior foi para o presidente, de 3 pontos. O presidente teve 43 e o 9 dedos teve 48 pontos alguma coisa. Então é essa Paraná Pesquisas que mostra hoje, certo? O 9 dedos com 50,2 e o presidente com 49,8%. Então eu acho que a virada já está à vista, já aconteceu pela análise dessas pesquisas, beleza? Mas isso não é motivo da gente não lutar. A gente tem até o dia 30, até domingo, para a gente lutar e conquistar um voto, reverter voto, conquistar um indeciso. Mas eu quero aproveitar aqui rapidinho para a gente falar da bomba de ontem, né, de Fábio Farias, ministro das Comunicações, do presidente. Pessoal, foi descoberto que por uma empresa contratada, uma auditoria contratada pelo presidente, pela equipe do presidente, que nós tivemos 154 mil inserções a menos, ou seja, tempo de televisão, propaganda de televisão a menos, de rádio, televisão não, desculpem, de rádio no país todo. E a grande porcentagem foi no Nordeste. Só na Bahia, em uma semana, nós tivemos 7 mil inserções de rádio, de propagandas de rádio a menos. Beleza? O que é que isso quer dizer, galera? Isso muda a percepção do eleitor. Só propaganda favorável ao 9 dedos, o 9 dedos tendo 154 mil propagandas de rádios a mais do que o presidente. Mas quando a gente vê as ações do TSE, quando foi impetrado o questionamento, quando o advogado entrou para conversar com o Alexandre de Moraes e Fábio Farias, a única coisa que Xandão, né, nosso amigo Xandão lá do TSE disse, é que juntassem provas para trazer. Quando isso acontece com um patriota,
algum problema, ele manda logo censurar ou derrubar o Instagram, derrubar o canal do YouTube do Patriota. Mas aqui não. Ao invés de ele mandar investigar urgentemente para a equipe do TSE para resolver o problema, ele foi pedir as provas ao presidente, provas que eram dele, através da denúncia, mandar captar. Ele e a equipe do TSE. Beleza? Então é complicado. A gente está vivendo tempos de censura e cerceamento, né? E a gente vê o TSE, vê um STF da vida cruzando os braços e sendo parcial, pendendo para a campanha do 9 dedos. E aí eu volto a dizer, estamos a um triz de uma ditadura, beleza? Então, gente, muito cuidado, vamos lá, domingo 22, vamos reeleger o presidente Bolsonaro para que isso tenha fim de vez. Nós vamos ter um Senado, nós vamos ter uma Câmara Federal para combater isso, mas tudo depende de nós. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado, arrocha o nó aí, compartilhem, deem uns likes, se inscrevam e vamos fazer esse canal bombar. Até a próxima!